Ei, Oi! tudo bem, minha Ei, querida? Felipe, tudo bem? Melhor agora com você, dividir essa tela aqui com você. Ai, que prazer! Não, estou muito feliz por você ter aceitado meu convite. É, Você é uma pessoa muito especial, muito iluminada, assim, me ajudou bastante na minha jornada. obrigado, minha E querida. É um muito bom prazer, que... é um prazer enorme, viu? Estar aqui também, de verdade. Tenho um carinho enorme por você quando você me convidou. Falei, claro, vamos lá contribuir com a audiência da Lisa. Tenho certeza que algumas pessoas também estão chegando aqui dos meus seguidores, dos minhas seguidoras, para a gente ter uma conversa bem legal aí para ajudar o maior número de pessoas possível a lidar com esse desafio, né, Lisa, que é tão comum, essa dificuldade de comunicação e como você mesma falou aí, né, o quanto impacta na nossa vida pessoal e profissional mesmo, quanta coisa a gente vai se limitando por conta disso, né? Então, tenho E, certeza que é um co- assunto que interessa a todo mundo. e como, Felipe, a comunicação, assim, ela é um dos meios maiores da humanidade, né? Assim, Oh, e é como que isso... impressionante. É Nossa, impressionante. E a gente não nem dimensiona muitas vezes, né, Lisa? Eu vejo muito, né, nos meus alunos, né? Você é da minha turma aí, querida, e as pessoas que chegam até mim, né, seja aqui nas lives e tal, é muito mais comum do que a gente imagina. É um bloqueio, assim, absolutamente comum, faz parte da vida das pessoas mesmo. Né? E às vezes a gente passa a vida inteira sem olhar para isso. Né? Simplesmente reproduzindo um padrão automático de comportamento, padrão emocional mesmo, de não parar para fazer esse movimento de olhar para dentro. Né? Então você já introduziu um pouquinho aí, né, da forma que eu sim. trabalho a comunicação, que é a partir de autoconhecimento, porque eu acredito de E, verdade que essa é a chave, né, para a gente virar. Né? Felipe, só para as pessoas que estão chegando aqui, né? Podia convidar as outras pessoas, porque tem muita gente com essa dificuldade, né? De comunicação. Então, você que está aqui, eu te convido, né? Mandar um aviãozinho aí para as pessoas, convidar, porque a comunicação ela impacta em todos os pilares, né, Felipe? Nossa, muito, E assim, muito. como é importante a gente cuidar, principalmente da nossa comunicação interna, né? Para Nossa, que a externa possa sair melhor, né? é muito importante para as pessoas entenderem. Gente, vão convidando pessoas aí para a gente ter Vai uma troca bem, convidando. para a gente ter uma troca bem legal. Ainda colocando coraçõezinhos, que daí o Instagram avisa o maior número de pessoas possível que a gente está ao vivo, para a gente ter uma troca bem legal. Isso é muito importante que você trouxe, né, Lisa? Só para todo mundo entender. Posso falar bem rapidinho Pode. sobre esse ponto, assim, porque... Ô, Fala, querido. Felipe, Ah, primeiro eu queria falar onde que a gente se conheceu, né? Porque claro. eu Aham. acho importante falar isso, que na verdade, assim, eu te conheci como repórter, primeiro na Ana Maria Braga, eu sempre te Sim. acompanhei. É muito engraçado, porque eu sempre te achei uma pessoa muito simpática, assim, muito sempre de bom astral. E eu sempre me identifiquei com você, mas eu não esperava assim que um dia a gente ia se encontrar, né? Aham. E aí depois disso eu fiz o curso do Fluxo, que é o curso que o Felipe ele ministra, né? Depois ele saiu da Ana Maria para trabalhar com o Sim. Fluxo. E assim, gente, foi muito importante na minha vida realmente, porque eu consegui trabalhar algumas questões, alguns padrões da minha comunicação, né? E então, assim, a gente vai compartilhar hoje um pouquinho mais, né? Aprofundado Que sobre isso. legal. Fico Então, muito feliz assim, de te escutar e saber que eu contribuí na tua jornada também, viu, Lisa? Isso é muito importante. Dá muito sentido ao meu propósito, que é ajudar, né, as pessoas de fato a se comunicarem melhor, né? Romperem essa barreira, esses desafios. Então, fico muito feliz de ouvir isso, viu? ô Felipe, como que você começou a sua jornada de comunicação? Porque eu sei que é uma longa história, né? Oh, Assim, e é legal, né? Porque está muito ligado à área que você trabalha, que é carreira, né, Lisa? Então, assim, quando eu olho para minha história, né? Para quem não conhece, talvez algumas pessoas já meu rosto soe familiar, como você já falou um pouquinho, né? Eu sempre adorei gente, sabe? Eu sempre fui aquela pessoa que é muito legal, né? Quando a gente começa, quando o autoconhecimento entra na nossa vida, a gente começa a fazer esse movimento de olhar para trás, para nossa história e começar juntando as pecinhas, né? De entender quem a gente é hoje, de fato. Então, eu sempre fui um cara que eu adorei, sabe, isso aqui, tá no meio das pessoas, escutar,
compartilhar. Me lembro que eu era criança mesmo. Tipo, os meus pais, sabe? A roda de amigos dos meus pais. Eu era aquela criança que queria... Sempre fui curioso. Eu queria estar ali ouvindo, interagindo. Sempre gostei de gente mesmo, sabe? Aí eu lembro... Primeira, segunda série, assim, eu era o líder da turma. Eu ia lá pra frente falar. Eu gostava, sabe? Eu gostava de gente, assim, de alguma forma impactar as pessoas, sabe? Hoje eu olho e falo, eu queria de alguma forma tocar elas, eu queria, sabe, estar ali. Depois eu fui entendendo que tinha um outro lado meu, né, que estava em busca também de ser reconhecido, de ser validado, de ser aplaudido, por conta de ser aceito, sabe? De ser amado. Mas aí isso só veio depois, né? No início eu era muito mais uma criança ali vivendo algumas experiências, mas depois eu fui entendendo, né, que por umas questões emocionais um pouco mais profundas minhas, né, de não aceitação interna, eu estava muito em busca de aceitação. Não à toa eu fui parar, né, Lisa, na televisão. Só para todo mundo entender um pouquinho, antes de fazer televisão, eu fiz faculdade de medicina, fiz um ano e meio. Fiz um ano e meio de medicina, foi uma experiência bem interessante da minha vida. Também foi entender que isso estava muito ligado a alguns padrões que eu absorvi para mim, assim, porque eu era o filho perfeito, sabe? Eu era aquele filho que não podia dar problema, na minha cabeça. Óbvio que é sempre na nossa cabeça, né? Eu criei essa realidade, né, baseada em algumas crenças que eu fui pegando como minhas, né, que eu tinha que ser perfeito, que eu não podia errar, que eu não podia dar defeito. E aí, qual é a escolha, né, de um filho perfeito? Na cabeça da maioria dos jovens, né? Para agradar os pais, ou você vai ser médico, ou você vai ser advogado. Não todos os casos, né? Mas em muitos dos casos. Então, eu fiz faculdade de medicina, um ano e meio. E aí, sabe o que eu mais gostava de fazer na época da faculdade? Palestrar. Mentira! Eu dei, sei lá, só naquela época, acho que eu dei mais de 100 palestras. Eu dava palestras de medicina preventiva em escolas, em empresas. Adorava, adorava. Então, eu sempre gostei, sabe, de estar ali, de alguma forma, me comunicando. Aí, tranquei a medicina, fiz um ano e meio. Depois, fui para o Rio, porque agora, hoje, especificamente, eu estou em Porto Alegre, por 10 dias aqui, próximo da minha família, está sendo uma delícia. E aí, fui morar no Rio, meu irmão já morava lá para fazer teatro. Quis dar um tempo na minha vida, sabe? Hoje eu entendo que eu estava em busca de liberdade, sabe, Lisa? De uma liberdade que eu criei para mim, que eu não tinha. E tem tudo a ver com o trabalho que eu faço hoje. As pessoas vão entender porque essa jornada toda que eu fui percorrendo tem muito a ver com o que eu trabalho na comunicação hoje com as pessoas. E aí hoje eu entendo que inconscientemente eu estava indo para o Rio, porque aqui no Rio Grande do Sul eu criei essa percepção totalmente minha, né? São distorções da realidade que a gente vai criando, né, Lisa? De que aqui eu não poderia tanto ser eu, viver a minha verdade, a minha essência e tal. Então fui morar no Rio para isso, para me libertar, né, de mim mesmo, na verdade. Que a maior prisão, né, muitas vezes é a gente mesmo. A gente se coloca em umas prisões, né? Me interrompa aí, tá? Se você quiser falar alguma coisa aqui. Não, pode ficar à vontade. Quiser fazer uma pergunta, um comentário, por favor. E tô aqui para a gente servir juntos. E aí eu foram uns 4, 5 anos de teatro na minha vida. Foi muito libertador, foi muito importante, foi uma experiência incrível. Que algumas coisas do teatro eu trago hoje para o meu método também, né, que é o fluxo. Algumas coisas mesmo. O teatro me ensinou muito, sabe? Essa conexão com a plateia, com as pessoas, dessa conexão com a gente mesmo, do estado de presença. O teatro trabalha muito com esse estado de presença. Né, que você tão importante, né? É muito importante. Para todo mundo entender o que é. Imagina se eu estou aqui fazendo essa live com a Lisa e eu não estou conectado comigo, com um estado de presença aqui, percebendo que o que é o estado de presença, para todo mundo entender. A comunicação ela não acontece 10 segundos atrás em 10 segundos na frente, nem 1 minuto atrás e 1 minuto na frente. Ela acontece no aqui e agora. Porque qual a diferença que isso faz? Se eu estou 10 segundos atrás, talvez você, né, que está assistindo a gente, se você ficar preso a 10 segundos atrás, talvez você comece a alimentar algum ruído na sua mente de caramba, mas eu deveria ter falado isso para a Lisa. Mas eu queria que tivesse sido assim. Isso é o que é passado. Ou a gente pode ir para o futuro, né, Lisa? Que é tão
dificultador, digamos assim, quanto ficar no passado. O futuro, o que que é? Como eu gostaria que fosse assim, né? Será que as pessoas vão gostar? E se eu errar? E como eu gostaria que fosse de tal jeito a minha live com a Lisa? Quando, na verdade, isso, a comunicação é no aqui e agora. Só existe esse instante aqui que a gente está trocando. E quando a gente começa a praticar isso, né, Lisa? Para quem vai fazer vídeo, para quem vai fazer live. A live, então, isso é fundamental, porque uma live é o quê? Um ao vivo. Eu fiz muito ao vivo na televisão. Isso foi um grande aprendizado que eu comecei a ter no teatro. Depois a televisão me ensinou muito. Do quanto, quando a gente vai fazer um ao vivo, é isso eu trabalho um bocado com os meus alunos hoje, essa percepção de que é no aqui e agora. Porque quando começa a acontecer isso, é lindo, começa a esvaziar, né, Lisa, os pensamentos de como, e se eu errar? E se as coisas não saírem exatamente como eu imaginava? Mas eu devia ter falado tal coisa, mas eu não falei tal coisa. Isso tudo é passado do futuro. Aqui no presente não tem espaço para isso. Muita voz interna, né? Muito ruído. Muito ruído, exatamente. Esses ruídos que atrapalham tanta gente. Então, quando a gente começa a equalizar eles, né? Não é que eles vão desaparecer, mas quanto mais recursos, isso é muito importante de ser falado. Eu não acredito no milagre. Eu acredito em milagre, mas é uma outra coisa. Mas eu digo com as falsas promessas, né? Eu tenho muito cuidado com isso. É entender que quanto mais recursos a gente tem, às vezes a minha sombra me visita também, ainda, né, Lisa? Meu Todo lado, mundo tem, né, todo Felipe? mundo tem. Sombra e luz. Exatamente. Mas quanto mais recursos a gente tem, né, mais fácil fica de a gente lidar com ela, né, minha querida? Sim, por isso que o autoconhecimento é imprescindível, né? Nossa. Porque quando a gente conhece as nossas sombras, né, e a nossa luz, a gente sabe lidar melhor com eles, né? Total. Muito, para todo mundo entender, né? Eu gosto sempre de explicar, né, para incluir todo mundo assim. De repente, alguém que está aqui nunca teve contato com esse mundo do É autoconhecimento verdade. e é muito legal, assim. Eu fico muito feliz, sabe, Lisa, quando tem pessoas na live que nunca escutaram isso. É tão importante isso, porque eu sei e você sabe, né, o benefício que o autoconhecimento traz para a nossa vida. Então, eu faço questão de trazer ainda mais entendimento para todo mundo, né? Que legal, Júnior, que você deu palestra desse tema hoje, tão importante, né? Que é luz e sombra, esse tema tão lindo que a Lisa trouxe aqui, né? Luz, que amor. Todos nós temos luz e sombra. O que é isso? Todos nós temos um lado legal e outro não tão legal. Todos nós somos capazes de amar e capazes de machucar. Todo mundo tem um ladinho, né, que a gente um pouco mais obscuro, um pouco mais sombrio, um pouco mais desafiador, que nos tira de um lugar que a gente geralmente prefere estar, que é o nosso lado luz. Mas enquanto a gente não entende isso, que nós somos essa dualidade, né, ser humano é essa dualidade. Dualidade, um lado luz e um lado sombra. Né? Agora estava aqui uma minha querida amiga, não sei se está aí, a Dawn Watson, maravilhosa, que trabalha maravilhosa, ela entrou mais cedo aí. Eu já fiz nós fizemos, né, A cabana com cabana, ela. né? Ela é maravilhosa, né? Trabalha lindamente esse tema também. Né? Então, é isso, nós somos essa dualidade, essa complexidade. Enquanto a gente não acolhe, né, Lisa? Enquanto a gente não entende isso, a gente fica brigando com a gente mesmo. Porque a gente se coloca num lugar de, quando a nossa sombra nos visita, ou a gente fica com muita raiva dela, ou a gente se coloca no lugar de vítima, ou a gente coloca no lugar de revolta, ou de simplesmente fingir que ela não existe também, que é tão perigoso quanto. Né? De simplesmente virar as costas para ela, não entender que ela está só mostrando um lado nosso que pode ser trabalhado, que pode ser melhorado, que pode ser desenvolvido. Então hoje, quando as minhas sombras vêm me visitar, eu acolho ela, sabe? Falo, bom, o que ela está querendo me mostrar aqui? Fazer esse Sempre caminho tem um com leveza. recadinho, às vezes, né, Felipe? Exato. Principalmente as emoções, né? Às vezes, né, aquele sentimento negativo. Então é importante acolher, entender, né, qual recadinho que ele quer dizer, né? Porque muitas vezes é um Isso. recadinho, né? Nossa, geralmente tem um recadinho, né, Lisa? E olhar, né, com cuidado e carinho mesmo, e com leveza. Acho que o grande convite, né, que eu sempre faço para as pessoas que passam pelos meus cursos, pelos meus processos, ou que estão numa live com a gente, como aqui, assim, é fazer esses movimentos com leveza. Porque a leveza também é uma escolha. Acho que esse é um dos grandes aprendizados
que eu venho tendo na minha vida, assim, sabe? Principalmente de 3 anos para cá, quando eu mergulhei nesse mundo do autoconhecimento, de olhar para as nossas emoções, de entender quem a gente como lidar com tudo isso, de que muita coisa são escolhas, né? São escolhas mesmo. E aí, que escolha que a gente vai fazer? Né? Sempre tem alguns caminhos para serem feitos, sabe? Abandonar aquele lugar de que a gente é assim e ponto. É o que você que está assistindo a gente talvez acredite que você seja integralmente, é, é, eu garanto para você que é só uma parte de você. Eu garanto para você que é só uma parte de você. E quando você começa a se desconectar, né, Lisa, isso é tão importante. Né? Quando você começa a se desconectar dessa partezinha sua, assim, você começa a abrir, né, o caminho para uma nova possibilidade, uma nova jornada, uma nova caminhada na sua vida. Quando você começa a fazer uma nova caminhada, você começa a ter novos resultados, você começa a se perceber de uma outra forma. É muito lindo quando acontece isso. E, ô Felipe, você estava falando da sua caminhada da comunicação, né? Depois que você começou a trabalhar o autoconhecimento, que você resolveu mudar realmente de carreira, né? Sim, sim, nossa, viajei aqui. No sentido de, sabe, passa o filminho, né? Viajei Uhum. nesse sentido, assim, fala, caramba, olha que. Ah, que bom, Mônica, obrigado pelo carinho aí, viu? Muito bem-vinda também. Essa surpresa, né, que a gente vai se cruzando. É muito demais, assim, né, Lisa? Na minha percepção hoje, eu acredito, né, que você trabalhe isso também com as pessoas quando você trabalha direcionamento de carreira. Eu acredito que tudo anda muito junto. Por exemplo, na minha história, quando eu comecei a olhar para mim, fazer esse movimento de autoconhecimento, de entender, comecei a olhar, né, o que era o Felipe de verdade e o que era algum padrão emocional, comportamental, crença que eu tinha absorvido como verdade. O que era meu, o que não era, o que era talvez do meu pai, o que era talvez da minha mãe, o que era talvez da sociedade que eu cresci, do contexto onde eu cresci, né? É, e aí, isso é tão importante, é, sabe, eu espero que faça sentido para vocês que estão assistindo a gente, assim. É, por exemplo, né, para todo mundo entender mais claramente, quando eu olhei para mim, Felipe da televisão, né? Ah, obrigado, Léo. Oh, bonitinho. Quando eu olhei para o Felipe da televisão, eu falei, cara, o que me norteia aqui? Quais são os valores que estão envolvidos aqui nessa minha carreira? Imagina, eu tinha uma carreira muito próspera, estava no auge da minha avaliação, salário maravilhoso, férias, 13º, fundo de garantia, tudo, né? Tinha férias Estabilidade. tudo que alguém do lado de fora olha e sonha, né, Lisa? E aí sabe quando a vida tá morna? Eu chegava em casa, ficava sentado no sofá, assim, sabe? Acordava, ia pra academia. A Lívia, minha amiga, é um ótimo amigo mesmo, querido. O- Eu falava, cara, acordava, sabe? Ia pra academia, tava casado ali e tal. Falei, e aí? É isso que é a vida? Tá? Aí, o primeiro processo de autoconhecimento, comecei a me conectar com o propósito de vida, com servir, com a minha espiritualidade. E aí foi como se tivesse um portal aberto para mim, sabe? Nunca vou esquecer a primeira vez que eu comecei a sentir algo diferente aqui dentro, sabe? E eu acho que esse é um baita termômetro, né, Lisa? As pessoas. Eu escuto muito essa pergunta, porque eu trabalho muito comunicação ligada a propósito de vida. É a servir, qual é a mensagem que você que está assistindo a gente aqui quer levar para o mundo? O que te impede de fazer isso? Quais são os bloqueios que não estão te permitindo para você libertar a sua voz? A gente, né? Você é minha aluna, você sabe disso, né? A gente mexe nesse lugar aí, dessa fala envolvida numa mensagem mais que gera valor para o universo, que gera valor para as pessoas, que gera valor na vida das pessoas, independente da área que a gente trabalhar. Né? Porque você não necessariamente precisa trabalhar com ajudar pessoas, né? Mas quando você traz um significado, isso é propósito de vida, traz um significado para o que você faz. Durante muito tempo, quando eu entrei nesse movimento de autoconhecimento, eu ainda consegui dar durante uns 2 anos, sabe, Lisa, para minha profissão de repórter, um pouco mais de significado a ela, um significado que eu não conseguia ver antes, sabe? Eu comecei a perceber que que quando eu entrava na casa de alguém para contar a história de vida dela, eu estava
Olha que lindo, Tati. Eu vou ficar muito falar sobre isso, sobre a área de artesanato. Olha que coisa linda. Trabalhei muito próximo dessa realidade do artesanato, né? Na Ana Maria, fiz muitas matérias de artesanato. Tem uma beleza muito linda, viu, Tati, né? Que talvez você não esteja visto aí, percebido ainda. Outro dia, eu troquei com eu faço parte de uma mastermind onde tem uma pessoa que está fazendo um negócio muito lindo, viu, Tati? Com artesanato. Ela está tocando a vida de milhares de pessoas. Se você trouxer para o seu trabalho, Tati, e para todo mundo que talvez tenha dificuldade um pouquinho de ver um sentido maior no que faz, você pode entender de duas formas. Você pode entender que você faz, eu não sei qual é a área de artesanato que você faz, mas talvez você possa entender que você faz crochê, não sei o que você faz biscuit, não sei o que você faz. Ou você pode entender, e aí você traz um pouco mais de propósito, porque você pode entender que você leva alegria para dentro da casa das pessoas, que você leva a oportunidade delas fazerem um trabalho manual, onde traz conexão delas com elas mesmas. Onde o artesanato vira uma companhia para as pessoas quando ela compra uma guirlanda sua. Olha a beleza que tem, que a sua guirlanda pode levar para dentro de uma casa. Talvez a sua guirlanda traga alegria para dentro de uma relação que esteja um pouquinho ali meio morna, e aí uma guirlanda seja um gatilho para reconectar um casal. Talvez uma guirlanda seja ela vai ornamentar o aniversário. Talvez uma guirlanda vá ornamentar o aniversário de uma criança e levar luz e harmonia para aquele ambiente. Percebem, gente? Tudo é a percepção que a gente coloca. A minha mãe também trabalha com artesanato. Que lindo! E cada pessoa dá um significado, né? Depende muito do... Então, eu vi coisas lindas, viu, Lisa? Coisas mais lindas do mundo. Assim, eu fiz muita matéria de artesanato. Muita mesmo. Eu vi coisas lindas, significados. Acho que está todo mundo percebendo aqui o que eu estou falando, né? Trabalha com amor, né? Com carinho, Exato, sabe? Um exemplo, outro dia eu escrevi semana passada um artigo para um outro exemplo, assim, para a gente gerar ainda mais clareza para as pessoas do que eu estou dizendo. Eu escrevi um artigo numa revista de beleza semana passada. E aí falando para pessoas que trabalham com beleza, com micropigmentação, com cabelo, com maquiagem. Uma pessoa que trabalha com micropigmentação, ela pode, para ela ter a leitura de que ela arranca pelos das pessoas, ou se ela faz sobrancelha, ou se ela faz design, e depois ela pinta, ela pode ter essa leitura mais rasa do trabalho dela, ou ela pode ter uma leitura de que ela leva autoestima, ela leva realização, ela leva beleza, ela leva alegria para as mulheres e para os homens. Olha como muda completamente. Inclusive, Lisa, isso é tão importante, sabe? Porque traz um trabalho de amor próprio aqui, de valorização do que você faz, e inclusive ajuda muito na hora de você vender o que você faz. Esse caminho de reconhecer o valor do que você faz, de encontrar um propósito maior, ajuda muito na hora de você dar o valor do seu serviço, do seu produto, e inclusive de oferecer ele para as pessoas. Porque você não está oferecendo um produto, você está oferecendo um significado, uma emoção. E é o grande diferencial, né, Felipe? É o grande diferencial hoje em dia, porque assim, o produto você encontra milhares, né? Mas o significado, cada um dá o seu, né? Então... Total. E é isso que as pessoas querem isso, né, Lisa? As pessoas querem cada vez mais. A Lívia está dando um exemplo, né, que a gente pode ir do artesanato à Apple, né, que vende iPhone, telefone. Os produtos da Apple são vendidos assim, em significado, em emoção, em pertencimento, em sensação. O que a gente está comprando? A gente está comprando uma emoção. Se você se inscreve no meu curso, você está comprando uma emoção da possibilidade de fazer uma live, de se libertar. De libertar a voz, né, Felipe? É isso que você quer, né? Você não quer um curso. Você quer a sensação que aquele curso pode te levar a ter na sua vida. E é isso que você que está assistindo a gente aqui, na hora de você vender o que você, que você quer fazer, de falar para as pessoas, o que você faz, é que você tem que se conectar com isso, com a sua verdade, o que te move, o teu propósito. Por que você escolheu, meu amor? Tati, você que está aqui, por que você escolheu trabalhar com artesanato?
Tem algum E é porquê? muito importante também, né, Felipe? Não sei se você percebeu, assim, eu trabalho com carreira e eu percebo que o propósito está muito ligado com a história de vida da pessoa, né? Então, Nossa, fazer esse link com a história, porque com certeza, assim, vai te dar mais força, né? Vai te dar... total. Eu vou dar um exemplo, tá? Para ajudar ainda mais as pessoas a buscarem essa conexão. E às vezes ela vem num lugar de sutileza, sabe? Desse movimento de olhar para dentro. Eu lembro de uma aluna minha que ela trabalha com seguro de vida. É linda essa história dela. Ela trabalha com seguro de vida de uma das maiores seguradoras do Brasil. E eu vou dar dei um exemplo mais artístico, né? Que é o artesanato. Vou dar um exemplo mais executivo, digamos assim. Foi a coisa mais linda do mundo. Ela trabalha com dessa seguradora que é gigante, assim. Eu acho que é a maior do Brasil, se não é uma das maiores. Aí ela tava meio, sabe, borocochô com a profissão dela? Meio assim, sabe? E aí ela foi pro meu curso. E aí que é o fluxo, né? Que as pessoas. Aí ela me diz assim um dia. Aí ela fala assim: eu não tô sabendo sobre o que escrever para minha apresentação na hora de subir no palco e tal. Né, quando ele acontece presencial, né, que agora a gente não pode fazer. Aí ela falou assim: eu não queria falar sobre o meu trabalho. Eu tô até meio assim com o meu trabalho e tal. E a gente está mexendo muito em propósito o tempo todo no curso, né? E aí eu falei assim para ela, Rê, o que te leva a trabalhar, a fazer o que você faz hoje? O que você faz da vida? Ela falou: eu trabalho com seguros de vida. Eu falei: o que te leva a trabalhar com seguro de vida? Ela falou assim: para assegurar as famílias. Olha que forte que é isso. Olha, Para assegurar, vai ficar mais linda essa história ainda. Para assegurar as famílias, né, que as famílias vivam em harmonia, né, que possam, sabe, viver nessa conexão, nessa harmonia, nessa alegria, preservar a vida. Aí eu falei: por que você acredita que você faz isso? Nossa, me arrepio de contar essa história. Aí ela parou assim, sabe aquela pergunta que ela nunca tinha se feito? Que talvez você que está assistindo aqui nunca tenha se feito, por que você faz o que você faz? Ela olhou assim, o olho dela encheu de lágrimas assim. Ela falou: porque eu nunca tive isso. Nossa senhora, tô toda arrepiada de novo. Aí eu falei, repete para você. Ela falou: porque eu nunca tive isso. Eu falei: me conta como era a sua família. Ela falou: era a casa da minha avó, a casa da minha mãe aqui, e aí eu ficava meio. Aí vai na criança, né? Sempre vai na criança. é, Sempre vai na criança, ou geralmente vai na criança. Aí ela trouxe. Me lembro que eu ficava meio jogada de um lado para o outro, ficava um pouco na casa da minha mãe, um pouco na casa da minha avó, não tinha meio um lugar para mim. E eu sofria muito com isso. olha. Aí ela falou: mas eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei: às vezes as coisas são muito mais profundas. Todo mundo entende? Agora faça uma relação da minha história. Quando eu contei para vocês no início um pouquinho por que eu fui parar na televisão. Eu estava em busca desse reconhecimento que não tinha aqui dentro. A Renata, né? Quando ela diz isso, quando ela traz isso, ela diz: ela estava em busca de uma coisa que ela não teve. Que é inconsciente, muitas vezes a gente não tem essa percepção. E aí que coisa linda, Olisa, para todo mundo que está assistindo aqui. Aí não preciso nem dizer, né, o quanto abriu uma nova perspectiva para ela, uma reconexão com a história dela. Ela fez assim. Essa mulher, a hora que ela subiu num palco para falar o que ela fazia, era uma coisa, foi surreal. E aí não só na hora que ela subiu no palco, aí acho que uns 2 meses depois, foi a coisa mais linda que ela me mandou um WhatsApp comemorando que ela tinha Olha, ficado. A empresa é muito grande, né? Muito grande. Que ela tinha ficado entre as 10 principais consultoras da seguradora dela do Brasil. hum, E ela me agradecendo porque ali naquela reconexão do porquê que ela fazia o que ela fazia, que ela, uau, deu um novo propósito, ela se lembrou disso, sabe? Então, olha que coisa mais linda. Né? Faz sentido isso para vocês, gente? muito sentido. Essa pergunta sempre vem. Essa pergunta, né, da querida Dai, né, que talvez não tenha se perguntou por onde começar. Essa pergunta sempre vem. E eu entendo que, que às vezes quando a gente não encontrou ainda, quando a gente não conectou tanto com o nosso propósito, a gente fica um pouquinho angustiado quando a gente escuta
uma história como essa, né, que dá tanto sentido, que dá tanto brilho. E aí eu vou contar a partir da minha história, tá, Dai? E como eu acredito que a gente vai tateando o nosso propósito. Primeira coisa importante, o nosso propósito, ele não é algo, sabe, como esse copo aqui, totalmente concreto e totalmente palpável. Ele é algo que a gente vai angustia, né, Tati? Eu entendo completamente, minha querida. Eu já tive nesse lugar angustiante também. Eu É, também quando eu já. comecei, você também já teve, né, Lisa? Imagina, quando eu escutei pela primeira vez a palavra propósito, eu falei, meu Deus, onde acha isso? Onde compra isso? Onde resolve logo isso? Porque dói, às vezes, a gente ficar um pouquinho, qual é a nossa essência, o que a gente quer fazer, né? O que a gente quer comunicar. Como eu acredito, tá? E a grande maioria das pessoas que eu me espelho e que me mentoram, e com as quais eu fui estudar e com as quais que o propósito ele é algo que ele vai se manifestando para gente. Ele vai se revelando para gente à medida que a gente vai se limpando de algumas camadas da gente. E ele é completamente dinâmico. Vou explicar através de exemplo, para todo mundo entender. Tenho muito cuidado com a forma que eu explico para as pessoas, para que todo mundo entenda. Quando eu digo que ele é um processo e que ele é completamente dinâmico, é o seguinte, por exemplo, eu quando comecei a minha jornada em busca de um meu propósito lá atrás, eu não tinha ideia de onde ele morava, o que era ele exatamente. Mas quando eu fui limpando algumas camadas minhas aqui, né, por exemplo, voltando aqui, quando eu olhei o Felipe da televisão, a gente começa aí é o autoconhecimento, né? Eu comecei a olhar e falei, o que prende o Felipe na televisão? O que eu fui buscar na televisão? Eu entendo que eu fui buscar, hoje de uma forma mais profunda, tá? Que eu fui buscar reconhecimento, que eu fui buscar estabilidade, que eu fui buscar financeira e emocional, que eu fui buscar uma validação, sabe, do mundo externo e talvez dos meus pais e minha comigo mesmo, porque essa validação ela não acontecia aqui dentro, né? Eu não tinha, eu olhava para minha verdade, eu não entendia quem eu era, eu negava ela, não me aceitava. E aí, Liz, é tão lindo esse processo de encontro com propósito, eu vejo como se fosse uma balança aqui, sabe? E para todo mundo que está assistindo a gente. Quando a gente vai limpando esses excessos que não somos nós, que são de verdades, de crenças, de percepções que a gente absorveu, que são importantes na nossa vida, como, por exemplo, essa necessidade desse reconhecimento externo, essa necessidade dessa estabilidade financeira. Vou dar dois exemplos, tá? Um mais abstrato, mais emocional e outro mais concreto, né, para todo mundo entender como eu vejo onde mora esse propósito, né? Eu olho, por exemplo, e falo, bom, eu não preciso mais dessa validação externa toda que a televisão me dava. Porque a minha validação interna começou a ser construída cada vez mais. E foi uma jornada, e ela é uma jornada até hoje. E vai ser, na minha percepção, até o meu último dia. Esse é o primeiro ponto. Quando eu olho para o segundo ponto mais concreto, segundo, tudo uma desconstrução, né? E uma auto-observação. Eu olhei, bom, eu fui buscar, eu estou olhando aqui como se fosse a televisão, né? Tipo, estou me vendo aqui, sabe, me observando. Então, o segundo ponto que eu fui buscar é uma estabilidade, né, financeira, de uma vida um pouco mais segura. Eu olho para esse Felipe, né, que tem essa crença, esse valor de segurança muito forte, ele tem hoje de uma outra forma, e eu olho e falo, mas isso faz todo sentido assim, isso é tão importante para mim? Ou talvez é mais importante eu me conectar com algo que vibre mais aqui dentro. E talvez, por exemplo, eu morava numa casa muito boa, né, no melhor bairro do Rio de Janeiro, num apartamento, e eu olhei e falei, isso aqui é prioridade para mim? Se eu daqui a um ano as coisas não acontecerem exatamente como eu imaginei, é tão importante essa casa ou eu vou ficar feliz, a minha alma vai ficar feliz se eu morar num apartamentinho muito menor, mas estiver fazendo reiki, estiver fazendo teta healing, estiver cuidando das pessoas, estiver fazendo alguma coisa que a minha alma vibre um pouco mais. E aí a gente vai desconstruindo tudo isso. A gente vai desconstruindo tudo que é fruto da nossa mente. São E aí, crenças, né? Crenças, nossa, sentimentos tóxicos, muitas nossa, vezes também valores que eram de outras pessoas que você absorveu, né?
Eu também Totalmente. trabalhei muitos anos, né, É, Felipe, numa multinacional e tem muito a ver com isso, assim, que você falou, sabe? Eu via que os meus valores eram, quando eu iniciei a carreira, eram um, depois, quando a gente vai amadurecendo, que a gente vai trabalhando o autoconhecimento, são outros totalmente diferentes, né? total. E olha que maravilhoso aqui, né? Que importante o que a Sil trouxe e que a Tati trouxe. Que oportunidade da gente falar sobre isso, né? Da opinião dos outros, né, Tati, né, Sil? Isso pega muito, é muito importante isso. A gente acaba colocando muita coisa, né, nos outros, né, Lisa? Isso não serve tanto para as nossas escolhas, né, quanto para a comunicação, né, que é um dos Sim, pilares que eu trabalho. Imagina se eu e a Lisa aqui, a gente está muito preocupado com a opinião. Né, o que, que vão pensar da gente, se a gente errar, e se não sair exatamente. Não é aqui para todo mundo entender. Não é que a gente não vai cuidar das pessoas, muito pelo contrário. Eu sou muito conectado com o meu aluno. Fico muito é, é, sensibilizado a ele aqui. Né? Não é isso. É diferente de se alguém vier meter o pau aqui, se eu vou deixar isso me abalar. Porque isso pode acontecer comigo, com a Lisa e com todo mundo que se propõe ocupar um lugar de levar sua mensagem para o mundo. É muito importante a gente fazer essa blindagem, né, Lisa? Mas uma blindagem sem jamais perder a nossa humanidade. Né? Porque o grande princípio da comunicação é, de fato, gerar conexão entre as pessoas. Essa nossa live aqui é para gerar conexão com quem? É para servir quem está do outro lado. Mas eu vou servir deixando a opinião do outro com o outro. Eu vou servir a partir da minha verdade, de tudo que eu acredito. E aí é a coisa mais linda do mundo quando a gente começa a ocupar esse lugar, né, Lisa? e quando a gente se conhece e sabe a nossa verdadeira identidade, a opinião do outro não tem tanto peso mais, sabe? Porque Total. assim, você sabe quem você é, você sabe o seu propósito, você sabe onde você quer chegar. Então, assim, independente do que o outro falar, né, o peso é bem menor. E uma Total. coisa também, Felipe, assim, como a nossa live, né, a gente está falando muito de comunicação, e eu vejo assim, quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, né, até antes de eu fazer o fluxo, É. eu fiz até uma meio que uma meio assim intuitivo mesmo, sabe? Que eu acho até muito legal assim para as pessoas, uma dica para quem tem dificuldade na comunicação, que foi um histórico assim da minha história de vida. Como que foi a minha história de vida em relação à comunicação? Porque a comunicação começa lá do ventre da nossa mãe, né, Felipe? Maravilhoso. Hoje já é cientificamente comprovado que Deus, o bebê escuta, né, os pais. Então, assim, começa lá de trás. E como é importante a gente voltar a fazer uma viagem né, ao passado, verificar como que foi a nossa comunicação que a gente recebeu quando era bebê, né? Como que a gente foi a nossa comunicação na infância, na adolescência, na vida adulta, porque isso impacta geral na comunicação do adulto agora, né? Totalmente. É muito. E foi muito interessante, Felipe, porque quando eu fiz essa retrospectiva, aí que eu consegui identificar os padrões de comportamento Que e legal. as minhas crenças, né? As minhas crenças limitantes em relação à comunicação. E como que é importante a gente identificar essas crenças, porque, por exemplo, eu tinha uma crença é, de me calar, né? Tipo assim, é melhor ficar calado. Então, isso é muito importante porque às vezes a gente se comporta, né, por muito tempo dessa forma sem perceber, né? E Muito. como que é importante trabalhar isso, né? Nossa, E muito. Você pode ter certeza, o Júnior está falando, já não sabia que era tanto assim. É muito forte isso, viu, Júnior? Todos nós temos, eu, você, todo mundo tem algumas crenças, é que a gente nunca parou para observar. Muitos de nós, algumas crenças limitantes, né? Que é crenças, elas podem uhum, ser que nos ajudam, nos impulsionam ou que nos limitam. Né? Todos nós temos. Isso sim, não, é inerente ao ser humano, para todo mundo entender o que é uma crença, né? É tudo que eu acredito.
Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Se você acredita, se você é mulher e aí você acredita que para você engravidar você tem que estar formada, por exemplo. Isso é uma crença. É algo que você absorveu como uma verdade. Vou pegar o exemplo para o Júnior aqui. Se ele acredita que homem não pode ser mais sensível, que homem não pode chorar, por exemplo, a gente escuta muito, né? O homem não chora, fica quieto, engole choro aí. Isso é uma crença, tá, Júnior? E sobre a nossa comunicação também. Se você está assistindo a gente aqui, escutou, talvez um cala a boca, fica quieto se você fala besteira, você não vai a lugar nenhum, quem é você, engole o choro. Guarda isso aí, guarda isso aí, isso aí, ó. Isso aí é segredo, hein? Shhh, fica quieta. Se você de alguma forma experienciou isso na sua vida, você foi muito excluída, muito excluído, sai, esse lugar não é para você não merece ser escutada. Olha o seu irmão, você foi muito comparada, é muito comparado, seu irmão é muito melhor do que você. Aqui, ó, o moletim dele, ó, o seu aí, ó. Isso tudo impacta a forma que é só para todo mundo entender um pouquinho como eu trabalho, tá? Intolerância ao erro, o Vitor trouxe aqui, é muito comum, necessidade de perfeição, pessoas que não se permitem, que foram muito cobradas, que foram muito, que tiveram uma educação muito rígida, não se permitem errar. Quando a gente vem aqui a público, pessoas que foram muito humilhadas, ficaram com uma autoestima muito baixa, não se veem merecedoras de serem ouvidas, de serem escutadas. Isso é muito comum. A forma que a gente se comunica, isso é muito importante, tá? Que bom que veio essa questão aqui. A forma que a gente se comunica, eu, Lisa e todos nós, todos vocês que estão aqui assistindo essa live, ela está diretamente ligada à nossa história de vida. Na minha história, quando eu olho, por exemplo, quando eu digo que eu contei um pouquinho aqui da minha dificuldade de me aceitar. Então, eu tinha uma rejeição muito forte aqui dentro, uma auto-rejeição. A minha fala, a minha comunicação, ela era em busca dessa aceitação. Então, eu estaria aqui, o Felipe, de 3 anos atrás, mais ou menos, quando eu entrei no movimento de autoconhecimento. É por isso que eu ensino meu método hoje, porque eu só acredito nessa forma de resultados, se for de dentro para fora, senão é como se a gente estivesse enxugando gelo, sabe? O Felipe, de 3 anos atrás, eu estaria aqui de verdade, assim, olhando assim, pararam de botar coração agora, hein? Saíram duas... Era uma loucura! E voltaram, então estão gostando. E saiu uma pessoa da live. Aí será que foi alguma coisa que eu falei? E se no final ninguém vier falar nada? E se a Lisa também não gostar? Então, alguns momentos eu tenho certeza que alguns de vocês se colocam nesse lugar. Tem esse tipo de pensamento. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão assistindo? É justamente nesse lugar, essas crenças aqui, que são milhares de possibilidades. Que eu, Lisa e todos vocês, que nós alimentamos sobre a gente nem tem noção. Muitas vezes, né, Lisa? E como que a crença, né, impacta geral nos nossos resultados, né? Depois que eu aprendi o ciclo do sucesso, né, com o Tony Robbins, que reforçou também no seu curso, que eu fiquei assim abismada como que uma crença pode impactar no seu resultado profissional, no seu resultado nos seus relacionamentos, né? É muito louco, né, Felipe? Eu não sei se você sabe, eu trabalhei 15 anos no mercado de trabalho como empregada. E aí, olha o que acontece. Eu sempre fui uma boa profissional, mas eu não me expressava. Eu me escondia, né? Então, as pessoas não viam aquele trabalho. E o que acontece? Muitas vezes, eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, comecei a trabalhar minha comunicação e foi melhorando. Porém, o que acontece, Felipe? Olha para você ver. Quando eu fui trabalhando, eu fui promovida, fui melhorando o meu trabalho, meu resultado. Só que quando eu comecei a me conhecer e conhecer o meu propósito, eu vi que aquele trabalho já não fazia sentido para mim, então eu resolvi mudar de carreira também, igual você mudou, né? E aí foi muito interessante, porque você ser profissional e você ser empreendedor é totalmente diferente, né? O empreendedor, o nível de comunicação é muito maior, né? Porque você como empregado, você exerce um cargo, você vai lidar com seu chefe, com alguns clientes, né? Mas você sendo empreendedor, amplia muito mais a sua comunicação, porque você é o gerente, você
tem que lidar com o cliente, você tem que lidar com, né, com... Você é comercial, você Então, exerce várias funções. super, Então, super. assim, como que a comunicação no empreendedorismo, ela tem um peso maior, né? E quando eu mudei para ser empreendedora, eu percebi isso. E para mim foi muito desafiador, por quê? Porque aquelas crenças limitantes lá de trás que não foram tratadas, elas reforçaram, Gritaram, né? exatamente. Então, assim, como que é importante trabalhar essas crenças, porque a crença ela vai impactar diretamente nas suas ações, né, Felipe? Muito. Né? Igual o ciclo ensina a gente, e ao mesmo tempo nos resultados da Vou pessoa. explicar isso para as pessoas, tá? De uma forma bem Tá. breve, assim, esse ponto que a Lisa trouxe é muito importante, que eu pego emprestado do Tony Robbins, né, que a Lisa citou aqui. O Tony é o maior nome desse universo do desenvolvimento pessoal do mundo, assim, para quem não conhece. Madre Teresa, Lady Di, Bill Clinton, todo mundo que você imaginar já passou pelas mãos dele. Eu tive a honra de fazer um curso de 6 dias com ele lá nos Estados Unidos, foi uma experiência muito transformadora, assim, quando eu voltei de lá, de fato, foi quando o meu propósito, a minha alma gritou, assim, pedindo por uma vida com um pouco mais de sentido, né, de servir, de cumprir meu propósito, de ajudar as pessoas na jornada delas a se comunicarem melhor. E o Tony tem esse pilar para a gente entender, muito importante, esse conceito que ele chama de ciclo do sucesso, que a Lisa trouxe, que é muito maravilhoso. Vou dar um exemplo bem concreto, tá? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo. No ciclo do sucesso, tem 4 pontos aqui, que é a crença, o potencial. Fica aqui comigo. Imagine que eu tenho 4 quadradinhos aqui, tá? Pena que o meu flip chart chegou agora, não está pronto aqui, ó, não deu tempo, acabou de chegar aqui, senão eu ia mostrar isso para vocês escritinho e facilita. Mas a partir de quinta-feira, nas minhas lives, desafio de lives, eu vou fazer isso ainda mais desenhadinho para você entender, mas vai dar para você entender. Fica aqui comigo. Imagina que eu tenho 4 quadradinhos aqui, tá? No de baixo eu tenho as minhas crenças, aqui eu tenho meu potencial, aqui eu tenho ação e aqui eu tenho resultado. Isso aqui muda a sua vida, tá? Se você entender isso. Já que a gente vem falando aqui de crença. O que é essa crença? É o que eu acredito. É a minha comunicação interna, que eu chamo. Então, por exemplo, se você que está assistindo a gente aqui acredita, vamos pegar um exemplo bem comum, muito comum, de quem tem dificuldade para se comunicar. Seja numa live, para falar em público, seja numa live, seja numa reunião no seu trabalho, seja aí no dia a dia, com as pessoas dentro da sua casa, ou na hora de subir numa palestra, ou aqui para fazer um vídeo. Talvez você tenha uma crença aí, de que o que você fala não tem valor, por exemplo. Esse exemplo ajuda bem a entender. Então, aqui na sua crença, nesse primeiro quadradinho, mesmo que inconscientemente, mesmo que você não tenha noção sobre ela, está rodando como se fosse um programinha de computador aí, dizendo para você, o que eu falo não tem valor, não interessa para ninguém. Quem sou eu para me expressar? Guarda isso, guarda essa informação. Potencial, segundo quadradinho. Todos nós temos potencial. Eu, a Lisa, você que está assistindo, por mais que às vezes você não queira ver, todos nós temos. E é ilimitado, né, Felipe? Oi? Ele é ilimitado. Totalmente. E ele nos mostra, né, Lisa, é lindo de trazer esse olhar com potencial, ele nos mostra que todos nós temos uma capacidade de desenvolvimento, senão você não estaria aqui às 9h55 da noite, se você não acreditasse nisso. Você não estaria perdendo o seu tempo, a sua energia aqui com a gente, se você não acreditasse que você pode ter comportamentos diferentes na sua vida. Faz sentido se você não tivesse conectado com esse lugar de potencial dentro de você. Senão, se você achasse que você era assim e ponto, você não estaria aqui essa hora. Poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Faz sentido isso para todo mundo aqui? Muito importante. Então, segundo ponto, potencial. Terceiro ponto, muito importante de vocês entenderem. Ação. O que você precisa entender das ações? As suas ações, as minhas ações, a da Lisa, de todos nós, elas vão ser proporcionais a essas crenças, a essa comunicação interna, minha e sua. Então, por exemplo, se a sua, voltando aqui ao exemplo de se a sua crença aqui o que eu falo não tem valor, muito provavelmente a sua ação, ela vai ser, bom, eu não vou fazer uma live, né? Quem sou eu para fazer uma live? Deixa para a Lisa e para o Felipe. O que eu falo não tem valor,
não interessa a ninguém. Então, vou ficar quietinho aqui, ó. E aí, olha como isso é poderoso e como isso muda a sua vida. Pode começar a mudar a sua vida. Tem uma longa jornada ainda, mas esse entendimento, se você sair da live com esse entendimento, maravilhoso, você abre um portal aí para você. Ações. Consequentemente, os seus resultados são Vão ser proporcionais. proporcionais. Maravilhoso. Isso é muito importante. São proporcionais às suas ações e às suas crenças. Então, por exemplo, voltando aqui, o que eu falo não tem valor, a minha ação é, eu não vou fazer uma live, né? Quem sou eu? O meu resultado é, minha mensagem não chegou até as pessoas. Então, eu não tenho cliente, eu me sinto frustrada, eu não me realizo através do que eu faço, eu me sinto talvez injustiçada pelo mundo, porque logo eu que estudei um monte de coisa, um monte de gente aqui ó, prosperando e levando sua mensagem, eu não estou, então a vida é injusta. Os resultados, eles não são só palpáveis, eles são emocionais, que muitas vezes são piores. Muito mais porrada. Faz sentido isso para vocês? E aí, o que é mais perigoso para você entender, que está assistindo a gente aqui, esse seu resultado, ele reforça essa sua crença. Você olha para o seu resultado, que é que você não está se sentindo escutada, você não está levando a sua mensagem para o mundo, você não está tendo cliente, você não está ganhando dinheiro com o que você faz. Você olha para aquele resultado e diz assim, realmente, o que eu falo não tem valor, que é a sua crença inicial. Olha que forte que é isso. E aí, você entra num ciclo vicioso e descendente da sua vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente não vai conseguir aprofundar muito, já vai acabar nossa live. Vai acabar. Vai acabar já já. A gente precisa inverter esse ciclo, para que ele, ao invés de descendente, ele seja ascendente. Então, a gente precisa mexer nas crenças. Nas crenças. Faz sentido isso para vocês? Muito sentido, né? Acho que deu para entender bem. Deu? Deu para entender? Isso é um trabalho básico de autoconhecimento, de olhar para dentro, de se entender. O que está acontecendo aqui dentro de você? É muito importante isso. Faz sentido? A nossa live está acabando, Felipe. Que pena. E eu queria te agradecer imensamente, né, pela oportunidade, por você estar aqui compartilhando com a gente a sua experiência de comunicação, que realmente, né, me ajudou e está ajudando muitas pessoas também. Obrigada, querida.